Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes de Bauru, 1160M. Você está ouvindo a Escola Dominical diretamente do Tabernáculo da Mensagem, aqui em Bauru, a rua Bernardino de Campos, 233, Vila Falcão. Culto às quartas-feiras, 19 horas, e ao domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Melhor dizendo, quarta-feira, 19h30. E hoje à noite estaremos em culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe também igrejas, irmãos, pela internet. Para nós continuarmos com o assunto, nós vamos ler, vamos ficar de pé e voltar na nossa matéria da escola dominical. São Mateus, capítulo 19. Versículo 1. Estamos falando sobre família, sobre casamento, para que se evite o divórcio. Divórcio é separação. O divórcio é uma separação, é a consumação de uma separação. E pode ter começado há muitos anos. A casa cai, é muitos anos que tem água no alicerce, né? E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Falando do casal, né? Ele diz: mas, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Amém? Senhor, abençoe a sua palavra. Podeis assentar. A Bíblia tem este padrão, e o padrão não é a igreja, o padrão não é um homem, o padrão é a Bíblia. E essa Bíblia traz uma fórmula, e esta fórmula não pode ser mudada. É comum, né? Usar a expressão quando chega na nossa casa, visitas a mais do que estava programado. E a pessoa diz: olha, põe água no feijão. Mas o cristianismo não é assim. Deus sabe quantos fazem parte da sua noiva, quantos estarão no arrebatamento. Mas se chegar mais gente, tem que botar água no feijão? Não. O alimento do Senhor, que é a sua Bíblia, ela traz o tempero exato, a dieta exata, desde o primeiro eleito até o último eleito. Não falta para ninguém, sobeja, né? E nesta mensagem em conferências, o profeta diz: quando o médico passa uma receita,
Não deixe nenhum desses farmacêuticos charlatões tentar mexer nela. Então não deixa. Jesus passou uma receita através da Bíblia, não deixa esses pregadores charlatões, né, mexer na Bíblia, botando água no feijão, no leite, aumentando, diminuindo. Se lhe derem antídoto demais, não o ajudará. Se derem de menos, e se puserem veneno demais, o matará. Por isso que a mensagem do irmão Branham, a exemplo da mensagem de Paulo, de Pedro, as cartas, é a dieta correta. Por que é que tem pessoas abaixo do quilo, espiritualmente falando, alimentando errado? Por que tem pessoas acima do quilo, alimentando errado? Com a Bíblia e a mensagem. Mas tem um padrão. Tem uma quantidade de virtude, temperança, paciência, piedade e o amor fraternal. Isso não mata ninguém e não deixa ocioso. Se falta esses nutrientes no corpo da igreja, diz Pedro, que fala dessas virtudes, faz com que as pessoas se tornem ociosas e estéreis. O que é ociosa? Não trabalha. Às vezes, para você conseguir alguém para ajudar na igreja, para certas pessoas tem que ficar mendigando. A gente não vai fazer isso, nunca fez, faz quase que precisa, ou então obrigar a pessoa. Mas aqueles que têm essas virtudes, eles estão sempre se apresentando voluntariamente, que eles têm saúde espiritual, entender o que é a causa do Senhor. Os nutrientes. Não brinque com a fórmula de Deus. Observe da maneira que é. Então, a fórmula é esta. Nós temos que tomá-la na medida correta. Amém? Na mensagem Perguntas e Respostas, número 2. Perguntas e Respostas, número 2. Parágrafos 60 e 63. Nós já falamos sobre a cria, né? A sua cria, você que cria. Escreve aí. As moças, anota aí no caderninho seus. Sua cria, você que cria. Não é sua mãe não, viu? Não é professora não. A professora ensina. A avó ajuda. Mas a sua cria, você que cria. E uma das melhores coisas com a cria é estar presente com a cria. Paulo nunca abandonou uma cria, ficava ali junto. Um novo convertido, ensinava. É um bom pastor, né? O profeta disse: você, marido, é o pastor da sua casa. Sua esposa, seus filhos, é a igreja. Um homem, ao casar, primeiro deve se aproximar em oração. Não deve escolher uma mulher só por ser formosa exteriormente. Se até o exterior vai ficar diferente, imagina o interior então. Mas formosa no interior, uma que será uma mãe para teus filhos. Entendeu, irmão?
Moço, você quer casar-se com uma moça para simplesmente alguém que te ajude financeiramente nas suas receitas? Só isso? Isso não é o padrão da Bíblia. Você vai casar, você quer uma esposa. E você quer que essa esposa gere filhos. Você quer formar um lar, uma família. E você tem o seu papel como genitor, você tem o papel como pai, e ela tem o papel como mãe. Cuidar das crias, quem cria? Cuidar dos filhos é mãe, não é avó não. Eu sei que isto há de soar horrível para um ministro dizer isso do púlpito. Porém, eu sei que talvez estranho um pouquinho de falar, né, das suas crias, cuida quem cria, né? Porém, eu costumava ir como compradores de gado quando estava no oeste. Comprávamos gado reprodutor e eles começavam um rebanho, começavam uma família. E aprendi muito ali enquanto notava esses leiloeiros, as coisas que faziam aqueles compradores. Costumava ir com um velho indivíduo, homem experiente, que veio aqui comigo à igreja, lhe dirigia a Cristo. Lhe dirigia a Cristo, para começar, era um perfeito incrédulo, o senhor Geverês. Muitos de vocês recordam dele, um fazendeiro procedente do Colorado. Íamos e eles encontravam uma vaca. Um dia eu vi uma novilha, esse homem era experiente. Você sempre vai encontrar alguém mais experiente que você, para certos negócios. Presume-se que os pais sejam mais experientes com os filhos, de aconselhar aquele moço: você vai casar com essa moça? Você vai casar com esse moço? Você já viu isso? Viu isso? Viu isso? Mas ela não aceita. Ela não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita. Aí vem o desastre, vem o divórcio. Então eu vi ali, um dia eu vi uma novilha reprodutora ser vendida por $11 mil, cerca de quase R$50 mil, 40 e poucos mil, né? Quase 40 mil. Só uma novilhazinha. Ela nunca havia reproduzido. E eu disse: Jeff, se eu tivesse dinheiro, o colocaria nessa novilha. E eu pensei, agora ele é um fazendeiro, ele entende de seu negócio. Fazendeiro entende de negócio. Quem cria vaca, entende de vaca. Quem quer cavalo, entende de cavalo. Quem quer cabrito, entende de cabrito. Quem mexe com abelha, entende de abelha. Espera-se que quem é casado entenda de mulher, entenda de marido. O que é o seu exercício. Esposa é um ofício, um papel. Marido é um ofício, um papel. Eu espero que você entenda isso. Suas obrigações. As coisas feitas com prazer, por mais dura que seja, não tem reclamação. Dificuldade é uma coisa, mas reclamação? Troca de emprego, irmão. O dia que eu achar que aquilo que eu faço, não estou afim de fazer mais, vou viver reclamando, eu vou jubilar, colocar outro no meu lugar. O dia que os diáconos, né, o ano vai virar, você achar que vocês estão fazendo uma carga muito grande, não está dando para você fazer,
Você está fazendo com o nariz torcido. Tem que ficar dando manivela em você. E as outras funções da igreja. Não faça isso que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, não tem agrado nenhum para com o Espírito Santo essas coisas feitas sem prazer. Uma mulher que cozinha sem prazer? Muito difícil para cozinhar, ai que vida. Uma mulher que passa roupa sem prazer? Só reclamando para o marido? Rebeca disse para a mamãe, para a mameda: mamãe não sabia que você gostava de passar roupa. Ele disse: filha, não gosto de passar roupa, mas nunca reclamou. É um motivo que eu encontrei para orar pelas pessoas que usam cada peça de roupa. Exemplo. Ou ao casar, minha irmã, você achou que seria o quê? Seu príncipe encantado, montado num cavalo alado, desfilando como numa data comemorativa, e você sentada na garupa, plac, 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 plac. Lá vem o príncipe com a princesa, plac, 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 plac. Vai cair do cavalo. Sonho de menina, irmã, não casa não, vai brincar de boneca. Você está verde ainda. Casa não, irmão, vai brincar de carrinho. Vai virar peão, irmão. Vai jogar a bolinha de gude. Eu gosto de pregar o evangelho. Você quer ser pastor, irmão? É? Não, eu só quero subir no púlpito e falar. É lógico que não tem responsabilidade nenhuma, você joga aí o que você quer jogar no púlpito, né? Você não vai responder pelo povo, mas o pastor vai responder pelas almas dele. Você não tem isso, irmão? Vai brincar de carrinho, tá? Vai cuidar da sua família. Deixa cada um cumprir com o seu papel. A realidade é essa. Casar por quê? Por que um velho de mais de 70 anos quer casar? Não quer dizer que não possa. Mas para quê? E por quê? Tem que ter um motivo, um objetivo. E as famílias dos dois lados devem aconselhar. E dependendo da tonteria, até intervir. Porque os filhos, as noras têm que saber, mais um velho para cuidar. Por quê? 75, 78, 80 anos? Não está errado. Mas é o seguinte, as suas decisões, você dá conta de carregar as suas decisões? Ou é a sua família que vai carregar? Ou a igreja vai carregar você depois? Joga tudo nas costas da igreja. Suas decisões, assuma ela agora. É o padrão. Qual é o padrão da viúva? Paulo diz, se a viúva é de 2 maridos, não precisa ser ajudado pela igreja. Tem família dos dois lados. Às vezes tem 2 aposentadorias. Será que o diácono não viu isso? É o padrão. Jeff é um fazendeiro experiente. Jeff, qual é a classificação? Ela é uma Hereford, é uma raça. Essa, há um momento, foi vendida por $300. Uma foi vendida por 11 mil, a outra por $300. Para mim, parecia uma novilha maior de tudo. O profeta não entende de vaca. Quantos casamentos não dão certo? A moça não entende de homem. O homem não entende de mulher. Nossa, achei que ela valia 11 mil a $300. O profeta diz assim, se você casa com uma moça que não vale nada, você vai começar a não valer nada também. Você divide. A mãe do profeta dizia, se você deita com um cachorro que tem pulga, levanta com pulga.
Qual foi o problema do Acabe? Casar com a Jezabel. Atrapalhou o reinado dele, se meteu no reinado dele, tomava conta do reinado dele, se revoltou contra Israel. E aquele espírito está até hoje no Apocalipse. Está até hoje aqui, de forma espiritual, aplicando agora à igreja. Aí é que está. Ora, irmão, fala: Senhor, me dirige o meu casamento. Me dirige. Às vezes você não entende, o moço não tem experiência, a moça não tem experiência. Ouça os conselhos do pai, não a intervenção do pai. Intervenção. Tem pai e tem mãe que vai intervir para o filho. Eu já falei isso aí, hein? Pais e mães desmanchando com namoro de filhos. Eu já vi muitas com 25, 35, está aí por causa disso. Pais entraram descaridosamente, moças casaram com outros moços, não deu em nada hoje, acabou tudo, arrebentou tudo. Aconselhar é uma coisa, agora ele vai escolher, ela vai escolher. Isso é direito de cada pessoa, é o padrão. Direito de escolha. Então, eu achei, Billy, que ela era a maior de tudo. Ele disse: olha, Billy, há uma coisa que tu não entendes na compra de gado. Disse: creio que deverias guardar isso para as suas pregações. Olha, o fazendeiro tinha uma sensibilidade. Guarda isso para as suas pregações. Mas disse: mas não entende ao gado. Ele disse: agora veja aquela novilha ali embaixo. Nós aproximamos dela e disse: vê esse olhar selvagem em seus olhos. A sargentona, olha só aquela ovelha lá, olha o olhar dela. Passa perto não. Ah, mas parece tão mansa. A moça parece tão mansa, não abre nem a boca. Ela não abre a boca, ela só dá coice. Nossa, aquele moço é tão quieto, não tem boca para falar. Não tem boca para falar, mas tem pato para bater. Tem pessoas que é quieta por natureza, não quer dizer que é mansa, é inibida. É inibido, não quer dizer que é manso. Não quer dizer que aquela pessoa que fala, que argumenta, que se expõe, que tem pensamento próprio, seja rebelde. Não seja aquele ou aquela que é tudo introvertido, assim, tem boca para nada. A pessoa fala: aquele moço não tem boca para nada, aquela moça não tem boca para nada, mas tem a pata. Mexe para você ver. Então você vai namorar, moço, não entra nessa não. Moça, não entra nessa não. Por isso que o namoro é para conhecer. Dá uma cutucada nele, faz um teste assim, uma cutucada assim, nela assim, ele fala: opa! Achei que essa caladinha assim era mansa. Não, é inibida. Tem vergonha de falar. Você sabe que a Bíblia até condena ser inibido, não? Em você não testificar, ter vergonha. O natural mostra o espiritual. Vê então, Billy, o olhar selvagem dos seus olhos. Eu disse, seus filhos, seus netos, seus tataranetos terão esse mesmo olhar. O profeta diz: você toma uma moça hoje que é bailarina, 9 de 10, a sua mãe foi, a sua avó foi. Influência. E disse: elas se arruinariam, nunca seria mãe para os seus novilhos. Agora aqui nós não estamos falando de leilão, não estamos falando aqui de criar gado. O profeta está fazendo um tipologismo. Nunca seria mãe para os seus novilhos, nunca seria uma boa mãe para os seus filhos, para as suas crias. Na hora de mamar, tinha que mamar no tabaco. Cadê ela? Ah, sumiu.
tem que mamar na outra vaca. Bezerrinho chora. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? A avó fala, foi trabalhar, benzinho. Foi trabalhar, foi ganhar dinheirinho, vai comprar sapatinho de marca para você, tênis de marca para você. Eu quero a minha mãe. A vovó está ali. Quero a minha mãe. Tem que comprar uma cortina nova para casa, você tem que trocar o carro. Coitadinha dessa criança. Irmão, não apresentei o seu filho para isso não. Quando você veio no altar trazer aqui, você se comprometeu a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Você está fora do padrão. Se converta. Fica brincando de boneca então, irmão, melhor. De carrinho, irmão. Alguém diz, ô pastor, estou até com medo de casar desse jeito. Não, casamento é simples. Casamento é um fardo leve e um jugo suave. Deus não faz nada para acabar com ninguém. O problema é que a mulher, além de ser mãe, esposa, ela quer ser um monte de coisa junto com aquilo. Esse é o fardo. Toma só o fardo da Bíblia que você vai ver como que é fácil. Sobra tempo para você ler a mensagem, sentar com as crianças, ensinar no caminho do Senhor, ainda fazer bolo, fazer doce, viu? Dá para você passear com as crianças ainda, dá para limpar a casa, dá para você dormir depois do almoço. É só assumir o seu papel, o padrão. Eu quero ser uma executiva de uma empresa, assim. Então é o seguinte, vamos ficar solteira. Ou então, tudo bem, você pode até achar um moço que aceite isso. Mas, padrão errado tem que casar com padrão errado. Porque se coloca um padrão certo, um padrão errado, vai dar briga. Então você vê isso antes do casamento. Ela não vai mudar. Vai casar com a moça já é uma executiva. Uma moça atirada, e faz isso, faz aquilo. Não é defeito dela, não conhece a história e tal. Você quer arriscar? Aí eu vou arriscar. Depois que você vai arriscar, vai ter que riscar. Riscar o quê? Riscar lá no cartório do seu casamento, fazer o divórcio. Nunca seria mães para os seus novilhos. E disse, nunca as poderia engordar, nunca farão carne. Disse, até para isso. Veja, esta novilha aqui que está vendida, observe quão mansa se vê. Observe o olhar pacífico em sua cara. Esse olhar terno, com ternura. Não olhar irritado em seus olhos. O marido é culpado, filho é culpado, prefeito é culpado, governo é culpado, diácono é culpado, a igreja é culpada. Para aí. Eu digo que se achar que Deus é culpado, você está num terreno ruim, hein? Mas você vai chegar lá. Esse aborrecimento, essa coisa que vai se entristecendo, esse aborrecimento, essa lamúria, essa murmuração, um dia você vai murmurar com Deus, você vai chegar lá ainda, hein? Acho bom parar. E o que é murmurar contra Deus? É usar palavras indevidas. Só com Deus? Não. Com os pequeninos também. Aquele olhar terno, não olhar irritado em seus olhos. Disse, todas essas serão mamães. Se pode obter a classe correta de touro reprodutor para essa novilha, às vezes a moça é boa, tem um olhar bom, terna, vai ser uma moça boa, uma boa mãe, mas o camarada estragou a coisa.
Se encontrar um touro reprodutor para essa novilha, isso fará seus filhos. Porém, este olhar irritado na cara sempre fará uma manada difícil de gado. Se um homem está tratando de comprar gado, eu disse, sim, Senhor, obrigado. O profeta, obrigado, irmão. Que ensinamento que você me deu. Ele falou, o senhor podia usar isso com os seus pregadores. Quase que o profeta falou, vai ser na próxima escola. Aí está aqui já. Obrigado. Você que está achando esquisito, você na rádio, você irmão, nossa, que comparação, esse tipologismo, é a mesma coisa se aplica às mulheres. Você toma uma dessas com as caras pintadas, esses olhos sobressalientados, como é que se torna-se sobresaliente os olhos? Sobrancelhas, cílios, pintura. O profeta diz, né? Ergue o cílio, a sobrancelha lá em cima, parecendo uma gata. Eu sei de pessoas que fez isso no passado, né? Não tem como consertar, mas moças, na mensagem, tudo já de sobrancelhinha modeladinha, quadradinha. Ah, não, mas ela é muito grande, muito cheia. Muitos homens gostam de mulher de sobrancelha cheia. Se você não pensava nisso, fique sabendo agora, na opinião de homem. Já novinha, já arrancando tudo, modelando, coisa e tal, coisa assim. Cara pintada, olhos sobressalientados, parece como uma classe de animal, tratando-se, desfigurando-se a si mesmo de um ser humano. Não é padrão bíblico fazer isso. Você tem a natureza, irmã. Tem pessoa que é revoltada, porque é branco, quer ficar moreno. É moreno, quer ficar branco. Tem o cabelo preto, tem que fazer loiro. Tem loiro, tem que fazer preto. Qual é o motivo e objetivo, o que tem por detrás disso? É sempre essa a questão. Mesmo ter este ser humano, quer dizer, desfigura-se a si mesmo de um ser humano, ela nunca fará coisa alguma, correrá todo o tempo. E a cristandade não é beleza no exterior, é no interior. Isso está muito longe de que você não possa vestir-se bem, desde que você vista-se conforme o seu padrão de aquisição, poder aquisitivo, desde que não te pareças com o mundo, desde que se não se apresente sexy, provocante. É simples. Cristandade não é beleza exterior, é no interior, de paz, aprazível e pacífico, que é de grande estima diante do Senhor. Isso é o que nós queremos buscar nas mulheres e no homem, ou o que for, mulher e homem, o que for. Por que a Bíblia toma assim a mulher, o pregador toma a mulher, nesse sentido de exemplo? O nosso profeta era acusado de odiadores de mulheres. Por quê? Por causa do tipo. A Jezabel representa a igreja mundana,
O que nela representa? A sua postura, sua vestimenta, suas pinturas. E a irmã vestida corretamente conforme a Bíblia representa a noiva de Jesus Cristo. É por causa disso, é o tipo. O homem também, no sentido noiva, o homem, o masculino e o feminino. Agora, 2 Timóteo, capítulo 2, em seu versículo 9, ao 15, Paulo escrevendo a Timóteo, orientando ele como é que deveria de orientar sobre deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Ele fala aqui, não com tranças. O profeta já explicou isto, porque Paulo disse com tranças que lá, naqueles dias, tinha um costume naquela região. As mulheres de uma fama que trançavam o cabelo para diferenciar das outras. Era uma doutrina religiosa naqueles dias, lá. Mas hoje não existe isso. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Vestir-se bem não quer dizer preciosos, desde que seja de acordo com o seu poder aquisitivo. Entendeu? Primeiro Deus, depois a sua mulher e seus filhos. O homem pensa assim. A mulher pensa assim. Primeiro Deus, depois o meu esposo e os meus filhos. Amém? Não compela vestidos preciosos. Também não pode partir para o outro lado. Está vendo como que é a Bíblia? Entendeu? Então, se veste de qualquer jeito, tudo desconjuntado, aí já mostra outro espírito, eu relaxo, não? Os extremos não é bom. Um lado é aquele preciosismo, outro lado é aquele relaxo. Mas existe um equilíbrio. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras? A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Agora, dar luz a filho não é largar para os outros criar, não. Paulo acho que pensou assim, não precisa explicar isso para o povo, né? Que quem cria tem que criar. E quem põe filho no mundo tem que cuidar. Acho que Paulo falou, não, acho que só o suficiente falar isso, não? Salvar-se-á dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade, que é o amor, e na santificação. Amém? Então, este é o assunto. Cristianismo é renúncia. Renúncia por algo maior. Por algo que não é efêmero. E tem uma coisa que não é efêmera, quer dizer, passageira. A vida eterna não é efêmera. O arrebatamento não é efêmero. O Espírito Santo não é efêmero. São coisas eternas. E é para isso que nós estamos aqui. Amém? Este é o padrão. Ainda nesta mensagem, perguntas e respostas, número 2, os 153 e os 157, está associado a isso. A mulher que põe filho no mundo e não cuida, passa para outro cuidar. 153 ao 157.
Irmão Brana, pergunta 19: estão autorizadas as mulheres trabalharem em assuntos públicos quando elas têm um esposo sadio? Presume-se que um esposo sadio trabalha e tem salário e ganha. E filhos? Estou fazendo esta pergunta para outra pessoa. Não posso dizer, porém eu só tenho esse pressentimento. Deixe-me dizer isto: creio que se fosse uma mulher, se meu esposo estivesse sadio, um bom emprego, trabalhando, creio que seria um grande prazer para mim ficar em casa, cuidar de meus filhos e amar ao Senhor. E se tivesse algum tempo depois de lavar as coisas que eu tivesse para fazer, creio que ensinaria os meus filhos como servir ao Senhor. Agora, se tens uma dívida, algo que está tratando de ajudar teu esposo a pagar, ou algo que tu tens que fazer, bem, eu creio que isso está bem, se tratas de ajudá-lo, e vives como uma dama, eu creio que é difícil. Nenhum homem que tenha bom entendimento deseja que sua esposa entre num campo, ou num grupo, melhor dizendo, onde há um grupo de homens vulgares, obscenos e coisas como essas. Porém, se uma mulher tem que entrar nisto, creio que ela deveria, seu esposo deveria saber que ela é uma cristã genuína, em quem se pode ter confiança, ou mulher de confiança. Mas agora, como dizer que ela não trabalhe? Eu não sei. Vem, não há escritura para sustentar isto, só estou dando essa opinião. E a opinião do profeta é uma opinião boa. Porém, creio que se a mulher deseja trabalhar, agora, certamente, estou contra as mulheres que trabalham nos escritórios, onde todos esses tipos de homens de negócios, eles se conduzem ridiculamente, lhes contam piadas obscenas, e uma mulher distinta pula dessa forma. Eu estou contra isto. Penso que deveria sair do meio de tal coisa como essa. Porém, agora, se uma mulher se pode portar como uma verdadeira dama, e tratando de ajudar o seu esposo a fazer algo para conseguir alguma roupa para os garotos, irem à escola, ou pagar uma conta, ou algo assim, isso, e ela deseja trabalhar, até que isso termine. Agora, esse não é o Senhor, portanto, não tenho escritura para isto. Só estou dizendo que esse seria a minha opinião. Porém, de outro modo, não pensaria só porque ela deseje trabalhar só para passear e ter mais dinheiro para gastar, passear, ir às cantinas ou beber, fumar, comportar-se desta forma ridícula. Eu não creio que ela deveria fazê-lo. Penso que deveria ficar em casa, tratando de ser uma dama e cuidar da casa. Amém? Então, conselhos de nosso profeta para nós. Por que isto? Mensagem em casamento, divórcio, 274. Agora, a mulher tem seu lugar. E ela é uma joia, diz o profeta. Salomão, este homem que teve 1000 mulheres, melhor dizendo, acho que uma mulher, quem achou uma mulher, achou uma boa coisa. Ele disse, uma boa mulher é uma joia em sua coroa, isso é uma honra. Porém, uma ímpia é água em seu sangue, isso é sua vida. Ele disse, pode haver um homem justo que se ache em 1000? Salomão disse isto, porém, disse, não se encontraria uma mulher justa em 1000. Salomão disse isso, veja, agora, isso, note isso, como é. Porém, veja, mulher, você é uma joia. Se você quer ser uma joia, porém o desejo tem de ser
por você. E veja por que foi o casamento e divórcio que Jesus apontou lá para o passado. Foi porque sua espécie foi a causa de todo pecado. Essa é a razão porque a poligamia e o divórcio e coisas tais foram introduzidas. No princípio nunca foi assim e não será assim no mundo além. No Éden restaurado. Olhe para Jacó. De quem vieram os patriarcas? Ele teve pelo menos uma dúzia de mulheres. Ele casou com 2 irmãs e teve esposas, concubinas, além disso, mulheres com que ele vivia sem formalidade civil. Lá era permitido. E aqueles patriarcas nasceram dessas mulheres concubinas. Está certo? Veja, tem de fazer a palavra fluir em harmonia. O profeta usa muito esta palavra. Esse assunto tem que fluir em harmonia todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse. Uma boa mulher, ou melhor, eu tenho páginas sobre isto, sobre elas. Se um clérigo alguma vez me questionar sobre isto, e nos reuníssemos, poderíamos conversar, porém, certamente, se ele tiver alguma espiritualidade em absoluto, poderá ver bem que é a verdade. Não há dúvidas quanto a isto. Uma boa mulher é uma coisa boa. Eu sei disto. Eu sei disto por verdadeiras mulheres. Já conheci mulheres verdadeiras que são genuínas, simplesmente tão verdadeiras como qualquer homem que alguma vez caminhou. Ela é um subproduto, é uma parte dele, e na queda ele deu ouvidos a ela. Ele simplesmente está falando de Adão e Eva. Ela é parte dele, porém cabe a ela. Ela é feita de modo que possa ser imunda, e lhe é dado o direito de recusar ou rejeitar, recusar ou aceitar. Isto é contrário à natureza original no princípio, veja, porém aí está você. Agora, diz o profeta 281, lembre-se, eu digo isso apenas para o meu grupo somente, para aqueles que creem nesta mensagem, ou para aqueles que querem crer em uma mensagem que nos prepara para o arrebatamento. E este ponto é crucial, que casamento e divórcio foi um dos pontos, uma das causas, lá ante o dilúvio, e é um dos sinais do fim, a situação conjugal, do mundo, das pessoas. Digo somente para o grupo, para o meu grupo, e no ar, eu estou dizendo isso somente para os meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles, o que eu vos dizer aqui. Qualquer ministro, isso é seu sim. Ele é o pastor do rebanho. Faça ele o que quiser. Isso compete a ele e a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isso compete a você, meu irmão. O irmão Branham, ele respeitava isto, a função do pastor na igreja, do sacerdote, a ponto que nem respondia perguntas. Ele dizia, se você tem um pastor, envie essa pergunta para o seu pastor. Ele tem um ofício, ele vai responder ou vai arrumar uma forma de responder isto. Isso quer dizer, é a postura da igreja, a postura frente ao sacerdócio. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville, o único lugar em que eu falaria isto, é porque o meu próprio rebanho, é o rebanho que o Espírito Santo me deu para
entender sobre o qual ser supervisor. É a função do pastor, na ordem da igreja ele fala. E ele me terá como responsável por isso. E essas minhas pessoas foram convertidas aqui de lado a lado do país que eu conduzi a Cristo. Filhinhos, estou aqui para ajudá-los, e eu sou seu amigo. Filhinhos, estou aqui. Talvez vocês pensem que falo contra vocês. Estou dizendo isso, veja, para o seu bem. Eu os amo. E se não é assim, Deus é meu juiz. Vocês sabem que eu os amo. Esta é uma coisa muito forte. Eu não sabia como expressá-la. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, algum deles casados 2 ou 3 vezes, bons homens e boas mulheres totalmente confundidos sobre casamento e divórcio. O que causou isto? Falso ensino, falso padrão. Exatamente, não esperar no Senhor. Em relação a casamento, o tanto quanto você ora, diz o profeta, ainda é pouco. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, olha só, moças e moços, quem vai casar? Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua mulher, e a mesma coisa, esse é seu, pelo resto da sua vida, está vendo? Mas o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Porém, o que Deus ajunta é melhor que ninguém ouse tocar nisso. O que Deus ajunta, ele disse, não separe o homem. Não o que algum magistrado meio bêbado, ou alguma outra pessoa ajunta, ou algum pregador desviado com um monte de credos, num livro que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo, e a palavra de Deus posta bem ali. Está vendo? Estou falando acerca do que Deus ajuntou. Agora, eu vou lhes dizer isto, eu sou muito cuidadoso no que lhes digo. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos, pastores. Eu não tenho essa intenção, porém sou responsável, entendendo que isto foi entregue às minhas mãos, a mensagem de casamento e divórcio. E eu não posso reter isto, eu não sei como divulgar isto, e eu sei que esta fita divulgará. Ó, que coisa, eu me aprontarei, o escritório aberto, porque aqui vem isto, está vendo? Quer dizer, chovia de perguntas, a maior parte, todas as perguntas enviadas ao irmão Brana, muito mais de 50%, era tudo sobre casamento e divórcio. Como ele fala na mensagem de perguntas e respostas, houve uma pergunta que ele disse, eu não posso responder ela. E ele pediu para Billy Paul identificar a pessoa que tinha feito a pergunta, porque tinha nome, e a pessoa procurar ele no escritório. Tem coisas que não dá para ler do púlpito, né? São coisas que às vezes lida, ajuda outras pessoas. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu nesta manhã. Só para nós. Senhor Jesus, estamos gratos ao Senhor por mais esta escola, por este ensinamento. Agradecidos estamos pelos irmãos da internet, as igrejas, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Continue abençoando cada irmã, cada irmão, cada marido, cada esposa, cada moço, cada moça que ainda não casou, cada lar, Senhor, que possamos vir à igreja, ouvir a palavra e comparar as nossas ações com o padrão. Se falta alguma coisa, acrescenta em nós. Se excede alguma coisa, tira de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar
O ofício de mãe, capacite cada mãe a ser mãe. O ofício de pai, capacite cada pai a ser pai. O ofício de marido, capacita cada marido para ser marido, esposo. O ofício de esposa, que possa capacitá-la para ser esposa. Senhor Deus, a Bíblia tem tudo para nós, a mensagem tem tudo para nós. Conceda, Senhor, sabedoria, entendimento, paciência, simplicidade, amor divino. Conceda também, Senhor, saúde física, saúde psíquica, para que possamos estar enquadrados com os padrões da Bíblia Sagrada, na alma, no espírito e no corpo. Cura e liberte cada pessoa nesta hora, aquele que não é salvo, aquela que não é salva, aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, não foi batizado em seu nome. Abra seu entendimento. E este que vai casar, esta que vai casar, ore, meu irmão, ore ao Senhor, peça a Deus um sinal. Será ela minha companheira? Será ele meu companheiro? E mesmo assim não quer dizer que será fácil, porém é Deus unindo, e a tua escolha é o padrão. Você tem direito de escolher, e a mulher tem o direito de dizer sim ou rejeitar. Senhor, conceda essas bênçãos para cada um de nós, abençoe o retorno para a nossa casa e o culto de Santa Ceia aqui à noite. Pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Você o ama? Vamos cantar? Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Deus abençoe a irmã Abigail em Bauru, em Pardinho, irmã Marina, e aí irmão Ayrton Andrade e família em Agudos, irmã Niceia, irmão Ian e Sara em Genebra, na Suíça, irmã Evelyn, Késia, Emanuele em Birarema, irmã Odete família em Bauru, irmão João Moreira, irmã Romilda e Netos em Jaú, irmã Rita em Bauru, irmã Elisa, irmã Fátima, irmão Carlos em Bauru, irmão Eliseu, irmã Adriana e João Vitor em Agudos, irmã Fátima, irmã Ana Beatriz, Jeremias em Agudos, irmã Dina em Pardinho, irmão Jair e família em Santa Cruz do Rio Pardo. Nosso abraço, Deus abençoe, tenha um bom almoço, um bom descanso, e à noite estaremos aqui a partir das 18h30. Cumprimente seu irmão, sua irmã, e vamos na ordem da igreja.